Olá, bom dia. Estamos começando o seu programa Reavivados por Sua Palavra aqui na TV Novo Tempo. Todos os dias a gente abre a Bíblia para estudarmos um capítulo. E assim a gente vai indo. Não é só um programa, é um projeto mundial. Há pessoas em todas as partes do mundo, línguas diferentes, fusos horários diferentes, que estão traduções e tudo mais, estão lendo o mesmo capítulo que a gente vai ler hoje. Hoje vamos estudar o capítulo 9 de Esther. Estamos terminando, é o penúltimo capítulo de Esther. A gente dá uma passadinha no 8, só para lembrar um pouquinho os fatos, para fazer a ligação, mas o capítulo de hoje é o 9. Amanhã é o capítulo 10, um capítulo bem curtinho. E a gente vai aproveitar, por ele ser curtinho, vamos ver as lições do livro no geral, né? Vamos fazer um resumo geral aí do livro de Esther, ou da história de Esther, da rainha Esther. Tá bem? Quero mandar um abraço também para você que está lá no YouTube, que assiste o nosso canal, acompanha, está inscrito. Temos mais de 102 mil inscritos no canal, né? Reavivados por Sua Palavra NT, está aparecendo aqui, para você poder acompanhar. Você que não está inscrito, está aqui, pode seguir a gente lá. E eu acho que uma coisa muito interessante que tem no YouTube é que você pode copiar o link, né? E passar para os amigos. Ali fez bem para você, passa para os outros. Passa a palavra de Deus, porque ela vai sempre fazer bem ao coração das pessoas. Aí você se torna um missionário, né? E aí você que não está inscrito, se inscreva lá para fazer isso também. Prazer muito grande ter você. Muito bem, nós estamos aqui agora no Reavivados, né? Passando o capítulo anterior, que é o 8º capítulo. Nesse capítulo nós vimos que já Amã foi enforcado, não é? E naquele mesmo dia o rei Assuero, lá na casa dele, chama Mordecai, e Mordecai é recebido como superintendente da casa de Amã, não é? A casa de Amã é dada para Esther, ele vira o superintendente, vai cuidar de tudo aquilo que era de Amã. Amã fez tudo para ele e Mordecai acabou usando. Amã faz todo o pedido do rei, né? Para que, como é que eu vou honrar uma pessoa? E, o senhor pode dar roupa, dar coroa, o cavalo, e vai alguém na frente gritando e tal. E foi usado para Mordecai, né? Na realidade, Mordecai está aqui agora com todos os bens, cuidando de todos os bens de Amã. O rei tirou o anel que ele tinha, deu para Mordecai, e Esther pôs a Mordecai como superintendente, falou mais Esther perante o rei, e se lançou aos seus pés com lágrimas. Ela estava preocupada com o povo de Israel e preocupada também porque a palavra de um rei persa não voltava atrás. Então o edito não podia ser modificado. Essa era a preocupação e ela insistiu um pouco sobre isso. Ela pediu e implorou que revogasse, né, a maldade de Amã, que ele tinha contra os judeus. Estendeu o rei para Esther o cetro. Ela se levantou, pôs-se de pé diante do rei. O verso 5 diz: se bem parecer ao rei, nas palavras dela, se eu achei favor perante o rei, e se nisto lhe for agrado, escreva-se que se revoguem os decretos concebidos por Amã, filho de Amedata. Bom, aqui a gente já não vai mencionar muitos detalhes de Amã, mas se o rei quiser, revogue esse decreto de Amã. Só que o decreto de Amã era o decreto do rei. Estava com o selo do rei, do anel do rei. Não tinha jeito, não podia ser revogado, mas ela assim mesmo pede. Os quais ele escreveu, né, para aniquilar os judeus em todas as províncias. Pois como poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo? E como poderei ver a destruição da minha parentela? Rei, me ajuda aí, né? Me ajuda. E o rei disse que não podia fazer, mas outro decreto foi dado, que eles podiam se defender. Esse decreto ajudou bastante o povo de Israel, os judeus, eles podiam se defender. Mordecai assume uma função importante, ele sai com a roupa do rei ainda e vai fazer suas atividades. E agora entra o capítulo 9, que a gente vai ver o povo se defendendo no dia que eles deveriam morrer. Depois do intervalo a gente volta para falar sobre o capítulo 9.
Muito bem, estamos de volta e eu quero começar oferecendo para você esse brinde da Rede Novo Tempo. Trata-se de um DVD do meu amigo, o pastor Gonçalves, Luiz Gonçalves, e são 20 temas sobre a verdade. Muito interessante esse material. A verdade sobre a Bíblia, a verdade sobre o milênio, a verdade sobre a morte. O que é que a Bíblia fala sobre esses assuntos? Muito importante, muito interessante para você que gosta de estudar a Bíblia. Aqui está um telefone, é um WhatsApp, você pode mandar sua mensagem dizendo: eu quero receber o DVD do pastor Luiz Gonçalves, A Verdade. Coloca lá seu endereço para já adiantar, completinho, com CEP e tudo. Você vai receber em casa gratuitamente este presente da Novo Tempo, tá bom? Que Deus possa abençoar você no estudo da palavra, da sua palavra. Quero mandar um abraço também para os Anjos da Esperança, né? Vocês que têm feito um trabalho lindo para que a Rede Novo Tempo pudesse, através do rádio, da TV, das mídias sociais e dos cursos bíblicos também, chegar a cada coração que fale o português, fale o espanhol, espalhados aí pelo mundo, especialmente aqui na América do Sul e na América Latina. Muito obrigado pelo seu trabalho. Vamos lá então, o capítulo 9, penúltimo capítulo de Esther. Esse livro bonito, história, essa história, como Deus cuida do seu povo, né? De maneira assim tão especial. Esther acaba entrando como rainha para salvar o povo. Deus tem sempre estas oportunidades, esse método, né, de conduzir o seu povo. Ninguém põe a mão no seu povo. O seu povo não vai ser destruído. E ele pode colocar uma disciplinar o povo, porque ele gostaria que o povo fosse numa determinada direção. Depois de ter falado tanto, então ele dá uma disciplina ali para o povo aprender, assim como nós pais fazemos com os nossos filhos, né? Bom, os judeus então são convocados, né, por esse decreto que eu falei aqui no capítulo anterior. São convocados para se defenderem. Eles podiam se defender. Como a rainha Esther pediu, o rei não poderia mais revogar o decreto, mesmo que não foi ele quem redigiu, foi Amã, mas era o sinete dele, não tinha como revogar. Então ele disse: bom, faça um outro decreto, que eles possam então se defender. E eles foram nessa linha. Houve muita alegria quando eles receberam essas cartas, né, que Mordecai havia feito, e Mordecai agora estava com um anel do rei, né, estava substituindo o Amã. Então no dia 13, eu vou dizer a data aqui porque essa data é importante, essa data vai marcar uma festa judaica. No dia 13 do 10º mês, né, que é o mês de Adar, isso para nós seria mais ou menos o ano 473, seria o ano 473, 8 de março, né, 8 de março. Neste dia, então, houve um livramento, porque os judeus podiam se defender. Os inimigos dos judeus estavam prontos ali para derrotá-los, para matá-los. E eles tiveram uma ajuda muito importante. Eles tiveram ajuda do verso 3, assim: todos os príncipes das províncias e os sátrapas e os governadores e os oficiais do rei auxiliavam os judeus, porque tinha caído sobre eles o temor de Mordecai. Mordecai agora estava no topo da lista, né? E eles foram para ajudar o povo de Mordecai, que era o homem de confiança do rei nesse momento. Tinha uma ajuda tremenda. Com estes príncipes e tal, havia uma ajuda também dos seus pequenos exércitos, que os defendiam, os seus seguranças, né? E eles tiveram um êxito bastante grande. Porque Mordecai, vem a explicação no verso 4, Deus o honrou. Mordecai era grande na casa do rei, e a sua fama crescia por todas as províncias, pois ele se ia tornando cada vez mais poderoso. Mais fiel, mais poderoso. Mais fiel, mais de confiança, mais o rei lhe dava oportunidade para dirigir coisas maiores. Então, passou um tempo, desde que ele escreveu as cartas, traduziu as cartas, mandou para todas as 127 províncias do reino, e todos já estavam avisados, os judeus estavam avisados, e quando chegou o dia,
O dia que eles deveriam ser mortos, o que aconteceu foi o contrário. Eles tinham ordem para matar os inimigos dos judeus. Então feriram, pois, os judeus a todos os seus inimigos, verso 5, a golpe de espada, com matança e destruição, e fizeram dos seus inimigos o que bem quisessem. Na cidade, ou na cidadela, que é sempre chamada de cidadela aqui, de Suzã, os judeus mataram e destruíram 500 homens. Mais tarde, mais 300, 800 homens ali. E mais ainda 10 filhos de Amã. A rainha pediu, foi diante do rei e pediu que estes 10 filhos de Amã fossem enforcados também, como um recado, não é? Eles já estavam mortos, mas deveriam ser colocados numa forca. E assim o rei autorizou e eles foram colocados numa forca, os filhos de Amã. Toda a família dele foi extirpada. Agora você pensa assim, mas o que os filhos têm que ver com isso, né? Os filhos sabiam do exemplo do pai. Os filhos sabiam como o pai conseguira granjear a confiança do rei. Os filhos sabiam e viam o exemplo do pai querendo ocupar o lugar do rei. Eles também estavam contaminados aí de uma certa forma. Toda a família dele foi destruída. Bom, isso um dia depois deles terem matado 500. Várias pessoas outras espalhadas, vários judeus outros espalhados, diz o verso 16, chegaram a matar 75 mil pessoas, com a ajuda dos príncipes, dos sátrapas, dos governadores e dos seus pequenos exércitos. Estes judeus eliminaram 75 mil inimigos do povo de Deus. Sucedeu isto no dia 13 do mês de Adar. Então, os que estavam fora, também no primeiro dia. E no dia 14 descansaram e fizeram o dia de banquete, de alegria. Esse era um dia que seria daqui para frente comemorado como o dia de Purim, porque o próprio Amã chamou o dia de Pur. Pur, que quer dizer sorte em hebraico. Sorte, a sorte foi lançada sobre eles. Aí Purim, não é? A sorte então mudou sobre eles, sobre os judeus, e eles foram vitoriosos. Os judeus que se achavam em Suzã também comemoraram. Descansaram depois de 2 dias e fizeram um banquete com alegria e tal. Os judeus das vilas também comemoraram. Então, esse dia 8 de março, ou dia 14 do mês de Adar, se tornou um dia de alegria e é comemorado até hoje o dia de Purim, as festas ou a festa de Purim. A sorte do povo de Israel mudou. A sorte do povo de Israel mudou. Aqui eu quero pegar esse gancho, desculpe, vou tomar um pouquinho de água nesse copinho da Novo Tempo, que é muito bonitinho, mas a sorte mudou. Havia um plano para acabar com a vida deles, mas a sorte mudou. Por quê? Porque uma das mensagens do livro de Esther é Deus cuida do seu povo. Deus cuida do seu povo. A gente sabe que em alguns países da China há cristãos que se escondem nos porões, as igrejas das casas. E a igreja cristã está crescendo muito em alguns países ali, mas não há nenhuma estatística, porque elas crescem de uma maneira, estão escondidos, porque governos prendem, não querem uma outra religião senão a religião oficial. Há países também árabes em que a gente não tem nem ideia de quanto, onde, como, em que circunstâncias. A gente não tem ideia de quantas pessoas estão adorando a Deus de uma maneira secreta. Creem que Jesus Cristo é o Salvador. Então, são perseguidas essas pessoas. Não têm medo de serem identificados como cristãos. Mas elas têm os cultos, preservam as crianças e assim o evangelho vai crescendo. Há vídeos por aí que mostram quando as Bíblias chegam a uma verdadeira festa. Quando imaginam a Bíblia chegando num lugar desse, onde a pessoa tem só uma página ou alguém que lê para esta pessoa, para o grupo, não é? Uma Bíblia chega às suas mãos, que festa, né? A sorte mudou, um Purim, a sorte mudou. A sorte não de azar e sorte, mas o destino mudou. A situação mudou, não é? O que estávamos vivendo, o fato que estávamos vivendo, o sofrimento mudou. Veio cura espiritual, veio cura física, veio cura emocional, a sorte mudou.
Então, na sua vida também existe essa possibilidade. Creia nisso. Se em sua vida você já está assim, no chão, debaixo do tapete, lá no fundo do poço, parece que não tem mais saída no quarto escuro, como me disse certa pessoa aí um tempo atrás, né? Eu estou num quarto escuro e não consigo enxergar a maçaneta para sair dele. Tenho trabalhado bastante com essa pessoa, não vou mencionar quem é aqui, mas é alguém que está muito perdido e não consegue. Uma pequena fresta de luz num quarto escuro já é suficiente para a gente enxergar muita coisa. A fresta de luz é Jesus dizendo assim, vai mudar a situação. A sorte vai mudar, Purim, vai mudar a sorte. O dia da alegria vai vir. Fique tranquilo. Nós estávamos sequestrados, fomos como missionários para Angola, país que eu amo muito, tenho voltado várias vezes. Havia uma guerra civil, um movimento de guerrilha contrário ao governo nos sequestrou, nos levou pelas matas por 2 meses, ficamos por 1 mês e pouco, ficamos 2 meses num campo de prisioneiros. E a gente achava que ia ficar ali muito tempo. A princípio a gente não arrumava nada, de repente nós começamos a mudar as coisas, fazer móveis de acampamento, a gente não sabia quanto tempo ia ficar ali. Mas a comida era só pirão, o fuji, pirão. E de vez em quando vinham os repórteres, eles davam uma coisinha diferente. E nós estávamos nos acostumando. E um dia eu estava muito mal, era perto do 7 de setembro, eu me lembro, e eu ouvi a voz do Major Melgaço. Não sei se ele é vivo, se já morreu. Tenho perguntado quando vou para lá, mas ninguém sabe dele. E ele chegou. O Major Melgaço foi aquele que nos recebeu no campo de prisioneiros, foi embora e disse que quando voltasse a gente iria sair. E eu tinha me esquecido disso, dessa promessa dele. E quando ele chegou, não foi notado, eu não notei que ele chegou à noite, eu estava muito mal, sentado sozinho, lá numa cadeira que eu tinha feito lá com a Mara, eu estava pensando na vida, que situação, meu filho pequeno, minha esposa, a enfermeira está doente, a outra enfermeira, o médico, um bebezinho de 3 meses, a esposa do médico. Puxa, que situação estamos aqui, né? As chuvas vão vir daqui a pouco, aí são 6 meses sem chover, 6 meses chovendo, então vão vir as chuvas, vamos ficar aqui, que situação, Senhor, nos ajude, Senhor. E de repente eu ouço a voz do Major Melgaço. Ele estava vindo. E eu me levantei, estava com 2 seguranças, fui na sua direção, assim meio por ímpeto. Os seguranças já se armaram a arma, né, a metralhadora, que tinha na mão. Ele disse, não, é o professor. E ele disse, olá professor, como vai o senhor? Eu falei, estou triste, estou muito triste. Mas por que está triste? Dá para ver no seu rosto? É porque a gente não sai daqui, eu queria sair daqui. E disse, que dia é hoje? Eu disse, hoje é dia 6 de setembro, alguma coisa assim, não me lembro bem. Ele disse, o mês não vai acabar e o Andrezinho, que é meu filho mais velho, vai ver a vovó. E aquilo me deu uma esperança, né? Purim, a sorte vai mudar. E nós, naqueles dias, nos preparamos para sair dali. E fizemos até uma festa à noite. Eles propuseram a gente fazer uma festa na fogueira e contar histórias do país e tal. Foi bem interessante, assim. Nós já estávamos para sair. A gente não sabia exatamente quando, mas íamos sair. Essa era a promessa deles. Havia repórteres ali para acompanhar a saída. A gente pode dizer assim, a sorte mudou. Quando nós atravessamos o rio Okavango para a Namíbia, a sorte mudou. Chegamos na Namíbia, as fraldinhas do meu filho já estavam ali sujas, né? Tinha 5 fraldinhas que eram trocadas, elas estavam de cor marrom, bem escuras, não tinha como lavá-las bem. E quando chegamos lá, uma médica foi fazer alguns exames, mexeram um pouco na barriguinha do filho e tal, e ele sujou a fralda de novo. E ela disse que trocaria, uma capitã, não sei, sul-africana. Ela pegou a fralda, jogou fora, eu disse, não joga fora não, vamos lavar essa fralda. Aí ela abriu uma gaveta cheia de fraldas brancas, Purim, a sorte mudou. Não tinha comida, mas nós entramos lá num banquete, tinha um banquete pra gente lá, e tinha comida. E eu me lembro que tinha muitas latinhas de refrigerante, eu fiquei doido com aquilo e comecei a juntar um monte delas assim para levar. E eles riam. E quando nós chegamos no avião tinha mais, aí eu disse, a sorte mudou. Né, Purim, Deus tem um outro plano para a vida da gente. Não importa a situação que você está vivendo, sempre creia que é sorte, não de azar e sorte, mas que a situação vai mudar, vai mudar. A palavra que deveria ser mais importante para todos nós é passará, passará. Está feliz? Passará. Está contente? Passará. Está triste? Passará.
Está sem emprego? Passará. Está doente? Passará. Sempre a sorte poderá mudar, do jeito que Deus quer. E do jeito que Deus quer é sempre o melhor. Então eu animo você a confiar em Deus, mesmo que a situação esteja muito difícil, como a do povo de Israel, dia marcado para morrer. A sorte mudou. Deus tem sempre alguma coisa. Talvez um ou outro mártir não ficou livre da morte, mas para muita gente a sorte mudou. Que Deus abençoe você. Eu gostaria de orar nesse momento e colocar diante de Deus, nas mãos de Deus, a nossa luta, a nossa dificuldade, a nossa situação. Pai bondoso, nós queremos te dizer que precisamos da tua orientação. Nós precisamos confiar no Senhor. Precisamos confiar porque talvez a situação que estejamos vivendo não seja a melhor da vida, não esperávamos aquilo, não queríamos aquilo, mas estamos vivendo. E se estamos vivendo, Pai, dá-nos forças. Não existe um cobertor diferente do frio daquele que a gente está passando. O Senhor sempre dá o cobertor conforme o frio. Então dá-nos forças, dá-nos a visão de que o Senhor está conduzindo tudo e que purinha a sorte vai mudar. Que o Senhor nos dê essa segurança, mesmo que não seja do nosso jeito, mas que confiemos que do seu jeito será o melhor. Em nome de Jesus. Amém. Estamos terminando, a gente volta amanhã com um novo programa. Você fica agora com um clipe musical. Que tudo em tua vida melhore, até lá seja forte.